E eu acho que é tentar se provar errado, né? E não tentar se provar certo. Porque a gente, às vezes, não, como é que eu vendo essa ideia para o Gui? Não, como é que eu garanto que vale a pena eu investir 10 anos da minha vida nesse projeto? Então é melhor que eu prove errado agora do que ficar daqui a 5 anos tá andando de lado com uma empresa frustrado e tudo mais, né? Então eu acho que é também para os próprios empreendedores, eu acho que é importante, porque o pessoal acaba pensando, vou levantar dinheiro, aí tá tudo bem, né? Depois que eu tiver dinheiro, tá tudo bem. E não, quando tá dinheiro que começa o problema, né, Pedro? Como é que você vê, como é que você contribui também com essa visão do racional por trás do desse PowerPoint, né? Porque a gente está falando PowerPoint como quase como uma metáfora aqui, que é levantar dinheiro sem ter um produto rodando, sem ter qualquer coisa rodando, né? Eu gosto muito desse conceito de Idea Maze que o Gui passou, porque acho que volta numa outra frase que eu acabei de falar, que é: ninguém gosta de um empreendedor preguiçoso. E pensar é grátis, né? Então, estressar o teu pensamento e abrir, aprofundar em vários níveis, isso ajuda muito o negócio a ser avaliado. Porque, primeiro, mostra a capacidade do empreendedor, né, do nível de inferência que ele faz, das margens de segurança que ele coloca, as hipóteses positivas ou negativas, tudo isso a gente avalia. E segundo, né, avalia a energia que ele está colocando nesse detalhamento. Então, se vier um empreendedor para a gente, né, olhando, eu tenho uma ideia, um PowerPoint, e eu vou abrir uma empresa que vai facilitar a vida de quem vende no e-commerce. Eu quero 10 milhões de reais. Tá, mas, né? Que mais? Como, onde, que tipo de produto, qual tipo de perfil, quais canais que você vai usar, como que você vai cobrar, quais são as outras concorrentes hoje. E tudo isso tá aí no mundo, né? Tudo isso é só ou sola de sapato ou um pouco mais de energia no Google. E quando você encontra um empreendedor ou um time que não tem esse nível de profundidade ainda, eu não estou muito preocupado se ele está certo ou está errado, porque tem muita coisa que a gente só vai descobrir na vida real. Só que quando ele não tem um nível de profundidade de pensamento, ou ele não pensou no nível de detalhe que precisa, primeiro, talvez a ideia e o negócio ainda não esteja maduro na cabeça dele. E assim, o negócio, qualquer mudança, plano estratégico, ele primeiro fica pronto na cabeça do líder e depois ele fica pronto na vida real. Não tem como inverter. Né? Então, se não está pronto na cabeça do empreendedor, como ele vai colocar isso na vida real? Né? Então, precisa estar pronto na cabeça dele, mesmo que tenha coisas que ele vá mudando no meio do caminho. E aí, muitas vezes, isso se confunde com a nossa avaliação sobre a profundidade de estratégia do próprio time. Ou seja, se ele não pensou nisso ainda e ele não traçou hipóteses e saídas, será que falta tempo para ele fazer isso e que já é um no-go, né? Ele precisa amadurecer, o negócio precisa ficar mais pronto? Ou será que ele ainda não tem a profundidade de tocar um negócio a ponto de pensar nesse nível de detalhe? Mas qualquer uma das opções significa que não está no momento da gente investir. Né? Então é principalmente isso, assim, uma boa parte do negócio, né? O negócio pode estar pronto no PowerPoint. E aí a capacidade do empreendedor de abrir uma janela para os pensamentos dele e como é que a gente, investidor, vê o negócio pronto lá na cabeça dele. Se ele tiver esse nível de detalhe, a chance é muito maior. E por que é muito maior? Uma vez que ele tem o negócio pronto na cabeça, no nível de detalhe que ele precisa, quando o dinheiro estiver na mão, ele vai ter uma visão bem mais clara do que fazer. A gente já viu muito empreendedor que levanta dinheiro e fica 3, 6, 9, 12 meses sem usar o dinheiro porque ele não tinha um nível de detalhe, uma ideia, né, para saber. Você pode falar que você vai usar em marketing e vendas, mas quando o dinheiro chega na tua conta, não tem uma empresa chamada marketing e vendas que você aperta o botão e acontece tudo, né? Precisa ter esse nível de detalhe. É o nível de engenharia talvez tão profundo quanto o teu produto, né? Quando você fala de marketing e venda, você tem que ter um racional tão ou mais apurado para fazer isso, né, Gui? Eu ia até enfatizar um ponto do Pedro Carneiro aí de que também é importante você saber com quem que você está falando, né? E o investidor, tipo, ter alguma noção daquele mercado e ter algum apetite por aquele mercado, sabe? Acho que isso vai te, né, aumentar as chances, né, de um negócio que é muito difícil que a gente está falando aqui de levantar em PowerPoint, né? Mas
Especialmente se você tiver profundidade sobre esse mercado e conseguir... Opa, esse cara trouxe um ângulo que eu não vi ainda, né? Exato, você tem que saber mais que o investidor, mas o investidor tem que estar comprado um pouco naquele mercado, naquela ideia. E aí uma coisa que a gente talvez não falou tanto aqui, mas que é importante, é a coisa do insight único, né? Também que a gente comenta bastante se o founder tem, né? O Peter Thiel usa como segredo, né? O cara tem um segredo ali, né? Que é uma ideia diferente, que eu acho que é isso que é o gatilho ali, né? Para esse investidor que conhece o mercado, mas não tinha visto daquela forma, assim. Então, acho que isso é e aí eu acho que geralmente esse insight único está muito relacionado ao posicionamento, né? Como que você vai se posicionar naquele mercado em termos de categoria, em termos de modelo, né? Por que você não está indo fazer um marketplace, está fazendo um SaaS vertical, assim, né? E aí explicar isso com alguma coisa realmente, né? Lógico, com essa clareza e profundidade que você estudou e você tem essa experiência, né? Para falar disso, sim.